as ações da Minerva seguem em região de fundo, a gente não teve ainda nenhum evento catastrófico que nos diga aí que realmente essa região não vai segurar a ação, então eu sigo aí bem confiante com o nosso cenário, vou mostrar para vocês de novo por que eu acredito que essa região é uma região decisiva, onde a gente vai ter pelo menos um movimento de recuperação de toda essa queda. Então vamos entender todo esse contexto, vamos ver notícias também, vamos ver também fundamentos, o vídeo sempre completo, claro, para vocês. Antes de continuar, claro, não esqueça, ó, nosso canal de criptomoedas, quem se inscreveu lá nos últimos meses não está se arrependendo, claro, também nosso curso para quem quer entender como usar o gráfico para investir para longo prazo e também fazer parte lá da nossa comunidade no Telegram, tá? E não esqueça que no final do vídeo vai ficar mais duas ações para vocês darem uma olhada, a gente pode ter um movimento bem interessante aí na bolsa nas próximas semanas, beleza? Vamos lá então, gráfico semanal da Minerva. Continuamos na nossa região, que é o pivô de baixa que a gente formou lá em 2023, que nos gerou esse alvo, que é esse retângulo vermelho que a gente está aqui embaixo, entre 4,73 e 6 reais. Tá? Então a gente teve esse pivô formado quando a gente acumulou aqui acima do topo histórico e falhou nos 12, a gente recuou, veio testar justamente essa região e o mercado fez o seu pivô de baixa. Testamos o fundo dos 7 reais, onde começou a fazer sentido na minha estratégia montar posições nas ações da Minerva, inclusive eu estou comprado nela, tá? Já estou procurando pontos, na verdade, para aumentar a minha posição. Eu parei de comprar, claro, quando a gente fez esse movimento de rejeição aqui forte. Então agora eu estou esperando justamente essa região. Ó. Percebe que a gente perdeu o fundo anterior do 5,89. O mercado parou, ou seja, ele perdeu o fundo e ficou andando de lado. O que eu preciso agora só é justamente a validação desse falso rompimento. E eu já vou começar a procurar pontos para aumentar a minha posição aqui nas ações da Minerva, tá? É nisso que eu estou de olho a partir aí dessa semana. Vamos ver como é que vai abrir na segunda-feira e em diante, mas o meu preço-chave agora é o retorno para cima dos 6 reais. Voltando para cima dos 6 reais, eu já começo a procurar novas oportunidades, tá? Não só uma zona onde o mercado está acumulando forte, então voltar aqui para cima é importante, como também a gente veio testar aqui, ó, o início do movimento, tá? Lá de 2020, o mercado fez esse movimento todo de alta e agora a gente voltou para testar justamente essa região, tá? Então aqui seria a minha região ideal de longo prazo. Compras aqui nessa região na minha estratégia faz todo sentido. Claro que eu não tenho como adivinhar se aqui vai ser fundo ou não antes do gráfico me sinalizar esse cenário. Por enquanto ele ainda não sinalizou, mas pelo menos é uma zona que faz sentido, tá? Então percebo que usando o gráfico eu já deixei de comprar aqui, não fazia sentido comprar aqui embaixo, nem nos 8, muito menos quando ele fez esse movimento aqui para fazer esse topo duplo nessa região, e todas essas regiões aqui dos 10 até os 6 reais não fazia sentido nenhum comprar. Então olha que só usando o gráfico eu já poupei aí 46% de queda para começar a comprar somente nessa região, e é nisso aqui que eu sigo de olho no cenário semanal. Olhando para o gráfico diário, a gente tem alguns cenários interessantes para trabalhar, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E também, ó, te vendo no diário, como a gente já está com a maior acumulação do período no diário aqui embaixo, a gente tem uma formação de acumulação bem forte, ó. Fundo no 5,44, tentou perder, não conseguiu, voltou, testou essa região. Tudo que a gente precisa agora é romper o topo anterior dos 6 reais. Então vê que no diário também a gente já está com um cenário bem interessante, e justamente essa confirmação dos 6 reais vai nos destravar dois cenários para a gente ficar atento, porque pode ser apenas um pullback para toda essa queda e nos deixaria em consolidação nas ações da Minerva por mais um bom tempo, ou pode ser que finalmente a gente vai ver essa recuperação forte. Por enquanto, eu não acredito realmente na perda dessa região, por isso eu continuo comprando de acordo com os gatilhos que o gráfico vai me dando, e por enquanto aguardo esse rompimento. Tá? Mas agora a gente vai trabalhar com cenários, vocês vão entender bastante o que eu quero projetar nesse falso rompimento aí possível, né? Falso rompimento de fundo. Então, antes da gente continuar, claro, não esqueça, ó, nossa área de membros, ó,
vários valores e para vocês, inclusive entrou muita coisa esse fim de semana. O Ibovespa pode dar um descanso legal e tem umas análises bem interessantes já com acesso antecipado lá para os membros. E claro, ó, não esqueça de se inscrever, deixa o like, ajuda demais o canal. Então não esqueçam, o like é muito importante e claro, não esqueça também de deixar um comentário aí se vocês vão comprar, estão comprados. Eu gosto bastante da ação da Minerva, acho que ela está bem atrasada, por sinal, e a gente pode ver aí uma recuperação dela a qualquer momento, tá? Então vamos lá, projeções para as ações da Minerva. Primeiro, claro, precisamos voltar para os R$ 6. Voltando para os R$ 6, eu já volto a me interessar por novos aportes e a gente vai ter que ficar ligado em dois cenários. Primeiro alvo, né? Justamente é essa região aqui do 7 a 7,50. Tá? Percebe que o mercado tinha estabelecido um fundo aqui no 7. Depois ele formou vários topos justamente nessa região dos R$ 7. E quando ele rompeu essa região, ele não conseguiu se manter acima dela e rejeitou essa zona rompida. Então, é natural do mercado, após ele fazer esse movimento de rejeição e perder o fundo anterior, caso ele volte novamente para o fundo perdido, ele vir validar essa região. Aí sim o mercado vai definir se ele vai seguir tendência de alta e realmente a gente teve um fundo, ou a gente pode entrar numa consolidação nessa região até o mercado voltar a se decidir, né? Se a gente vai ir para baixo ou para cima. Tá? Então, o primeiro alvo que eu tenho aí para as ações da Minerva acima do 6 é vir aqui nessa casa aqui do 7 a 7,50. Esse é o meu primeiro alvo. Segundo alvo continua sempre o mesmo, tá? Aguardo aí as ações da Minerva fechando o gap no mínimo lá nos R$ 10. Então a gente tem pelo preço de hoje uma potencial alta aí de 30% até 84%. Sempre bom lembrar, longo prazo, tá? Então isso aqui pode demorar meses, pode demorar anos, não tem problema. O foco aqui é longo prazo. Por enquanto a gente estiver acima dessa região dos R$ 5 aqui, para mim, a estrutura segue mantida e eu sigo aí otimista com esses dois cenários. Beleza? Dito isso, vamos passar rapidamente aqui para o futuro do boi. Chegando aí em novas máximas, o mercado não quer saber de nada, não quer saber de corrigir. Já viemos testar topo histórico, o preço disparou lá de julho desse ano, junho, ó, desse ano até agora, mais de 55%, tá? Então agora vamos ficar de olho nesse topo histórico, caso a gente rompa e o mercado não consiga se estabelecer aqui, a gente deve ter uma correção, mas pode ter certeza que essa alta e desse jeito rápida vai afetar o resultado aí de todas as ações do setor. Então a gente tem que ficar preparado para esse cenário. Por enquanto, vamos aguardar o teste desse topo histórico, mas essa alta aí já estava contada, a gente começou a analisar aqui embaixo, tá? A gente já tinha projetado, claro que eu não esperava nessa velocidade, mas o mercado já estava dando sinais que ia pelo menos testar esses $300 e passou em linha reta, tá? Então, um cenário muito positivo aí para o preço do futuro de boi. Tá? Passando aqui para notícias, ó, banco reitera a recomendação na Minerva após compra de ativos. Para o final de 2025, Santander estabeleceu o preço-alvo de R$ 7 para as ações da companhia. Então, Santander aí tem recomendação neutra para Minerva com preço-alvo de R$ 7 após a companhia concluir, né, a aquisição das plantas da Marfrig. Finalmente terminou aquela novela, né, no Brasil, no Chile e na Argentina. Acho que é no Uruguai que ainda está meio trancado, que o CAD deles aí está travando, mas eu acredito que isso é questão de tempo, também vai ser resolvido. Como sempre, o pior dado da Minerva é a alavancagem, isso aí sempre preocupa todos os analistas aí que analisam a Minerva, né? Então a gente tem que ficar de olho, ainda mais com esse resultado não tão bom que a gente vai fechar provavelmente esse ano, também já dá uma certa desconfiança. Então vamos aguardar como é que vai ser o ano de 2025, mas eu sigo confiante aí, pelo menos nesse movimento de recuperação. Na parte aqui de fundamentos, preço-valor patrimonial 4,59, percebe que a gente já voltou para a nossa média histórica, a gente tinha se desviado um pouco aqui nos últimos anos, voltamos aqui para essa região dos 4,59, vamos ver como é que vai se comportar. Preço sobre o lucro, 2.500%, tá? Então, claro, isso foi afetado aí por todos os resultados,
duvido que vá se manter nesses patamares, tá? Margem EBITDA sempre estável nessa casa aí de 8 a 9% e o ROI, esse aí 0,18% já veio também para a média histórica aqui das ações da Minerva, tá? E na parte de resultados a gente vê um 2024 ruim, mas eu acredito aí que o final do ano deve dar um gás, a gente deve até terminar o 2025 ou no 0 a 0 ou num leve lucro, mas já chama atenção esse caminho de queda que vem passando a Minerva nos últimos anos. Isso aí com certeza afeta a visão do mercado quanto à empresa. Então a gente tem que ficar de olho, a taxa de juros também está judiando muito. Beleza, pessoal? Fiquem de olho nessa região dos R$ 6 que vai ser definitiva para alta. Tá? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos aparecendo aí em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!